Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de julho de 2024, eu acabo de me lembrar aqui de um filme que, puxa, me impressionou bastante, até vou ver se eu encontro, se eu encontrar eu coloco o link aqui para vocês na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, nos nossos canais no Telegram e WhatsApp, etc., que é um filme da década de 20, chamado Berlim, Sinfonia de uma Metrópole. O filme é extraordinário porque ele está tentando mostrar a pujança da cidade de Berlim na década de 20, com uma montagem incrível, são cenas, uma fotografia extraordinária, um ritmo nas imagens bastante contagiante, e sobretudo porque o filme é mudo. O filme imagina, um filme mudo, chamado Sinfonia de uma Metrópole. E é o cara que está tentando fazer ali com imagens, com montagens, com trucagens, tentando justamente passar uma sensação de ritmo, de uma sensação empolgante do progresso num filme mudo. E aí eu fico pensando, se alguém fosse fazer Sinfonia de uma Metrópole para São Paulo, tinha que ser realmente mudo, porque o episódio de hoje certamente vai contar com a colaboração cacofônica dos operários da obra aqui ao lado, que estão hoje martelando, sei lá, vai ser um solo de martelo, não sei o que eles estão fazendo, mas é uma cacofonia absolutamente miserável e eu não tenho muito o que fazer, mesmo sendo esse um ambiente bastante isolado, bastante protegido de interferências sonoras, não vai ter como evitar essa barulheira toda, então lamento. Mas tem até uma questão interessante, eu lembrei desse filme alemão, eu espero que eu encontre, eu até quero rever o Berlim Sinfonia de uma Metrópole, porque eu ouvi recentemente, eu esqueci de comentar com vocês, um episódio de um podcast que eu gosto bastante, da BBC, chamado You Are Dead to Me, para mim você morreu, que na verdade é um podcast sobre história, mas é um podcast sobre história feito com humor. O apresentador é um historiador que é um humorista, ele traz outros historiadores e para fazer um contraponto ali, para fazer uma química interessante, ele traz cômicos e comediantes profissionais e é sempre bastante divertido, é muito engraçado e tal. E esse episódio eu vou recomendar aqui para quem tiver interesse na história do movimento LGBTQIA+, etc, 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 porque eles falam sobre justamente Berlim nos anos 20. Isso é muito interessante. Para quem nunca, não sei se alguém aqui já deve ter visto aquele filme da Liza Minnelli, Cabaré, Cabaré, aquele filme da Liza Minnelli representa justamente um cabaré em Berlim dos anos 20. É uma época extraordinária do ponto de vista cultural, é uma época extraordinária do ponto de vista de costumes, Berlim floresceu, atraiu gente de todo o mundo, mas eu acho que eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer, porque esse período festivo aí de Berlim acontece entre a Primeira Guerra Mundial, que acaba em 18, e a Segunda Guerra Mundial, que começa 21 anos depois. Então imagina, no meio daquela festa toda, daquela alegria toda, estava nascendo ali um monstro, foi uma época que estava ali gestando uma das coisas mais absolutamente medonhas que a humanidade poderia, sei lá, um dia enfrentar. Mas é muito interessante porque, só vou relembrar aqui com vocês, isso na verdade eu nem tinha imaginado contar isso agora, foi só uma associação rápida de ideias, mas o que acontece é que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Kaiser abdica, o bambambam lá da Alemanha abdica, e aí, bom, o que a gente vai fazer agora? A Alemanha perdeu a guerra, e, curiosamente, é proclamada a República 2 vezes no mesmo dia por 2 pessoas diferentes, todo mundo entusiasmado com a mudança, então vamos mudar essa história toda, está tudo muito empoeirado, está tudo muito velho, muito caduco, e o que acontece é que é proclamada ali a República numa cidade chamada Weimar. Weimar é uma cidade que é muito importante do ponto de vista cultural para a Alemanha. Goethe veio de lá, um monte de gênios da música, da poesia vieram de Weimar. Então, essa época dos anos 20 é conhecida como República de Weimar. A capital continua sendo, a capital não era Weimar, mas, bom, República de Weimar. Normalmente, quando alguém fala em República de Weimar, a primeira coisa que vem à cabeça é uma época de superinflação.
o que acontece é que com a economia da Alemanha vai para as cucuias com a guerra, as reparações que a Alemanha tem que pagar para os outros países também deixam a Alemanha de quatro, né? E aí o governo não sabe o que fazer e começa a imprimir dinheiro. Moral da história, tem uma hora que para você comprar um pãozinho você precisa de um carrinho de pedreiro cheio de dinheiro. É verdade, pilhas e pilhas, bilhões, trilhões, é uma inflação completamente galopante. Normalmente a gente lembra desse cenário econômico pavoroso, medonho, de hiperinflação, né? Mas é difícil a gente lembrar justamente de um lado mais interessante, que é o lado cultural. Esse episódio vai mostrar que justamente em Berlim acaba virando um polo da diversidade afetiva, da diversidade sexual. Você chega a ter centenas de cabarés e centenas de bares gays, bares para lésbicas, cara, realmente a coisa floresce, a coisa realmente pipoca, atrai gente do mundo inteiro. Aliás, se eu não me engano, estou comentando aqui de orelhada, mas é curioso porque quando surge o nazismo não está nem aí com Berlim. Ele vai achar que Berlim é uma cidade degenerada, que é uma cidade cheia de estrangeiros, que é uma cidade que não é necessariamente alemã, né? Tanto que a capital afetiva do nazismo é, a verdade, Munique, a Bavária, né? Que alguém me corrija, por favor. Berlim não era bem vista, assim como, sei lá, para os Estados Unidos, Nova York também é uma cidade do pecado, né? Tem sempre essa questão mais cosmopolita e com mais liberdade dos costumes, acaba provocando aí essas reações mais conservadoras muito pesadas. Mas, de qualquer maneira, eu não vou entrar aqui nos detalhes do episódio, fica só a dica que, se alguém estiver interessado, é uma época efervescente de cultura, de comportamento, revistas, arte, bares, música. E o que é, infelizmente, sinistro é que tudo isso, né, os anos loucos, os anos 20 são os anos loucos. Você tem a mesma coisa parecida em Paris. Paris também está atraindo um número incrível de intelectuais, simplesmente porque, puxa, o velho mundo acabou, o velho mundo tá em ruínas, né? Então fica aquela sensação de que é possível você começar de novo, que o mundo pode ser diferente. Então você tem lá Picasso em Paris, Dalí em Paris, Hemingway, todo mundo em Paris. Paris é uma festa, Berlim também era uma festa. E veja, 10 anos depois, o que aconteceu. Então foi um episódio interessante, é bom que dá para a gente o que pensar. Mas tem eu vou chegar daqui a pouquinho em Portugal, tá bom? Mas antes de chegar em Portugal, porque ontem eu ouvi o último episódio daquela série que eu estava comentando com vocês, do The Rest is History, sobre a história de Portugal, que eu conhecia muito pouco, né? Mas eu tenho que comentar com vocês uma coisa que é meio maluca. Eu estou gravando um pouco mais tarde hoje, por isso que a construção está aqui a todo vapor, né? Porque minha mulher teve que participar agora de um debate de manhã sobre a questão climática e, curiosamente, os organizadores resolveram, para enriquecer a discussão, claro, para tornar a coisa um pouco mais viva, né, resolveram trazer um negacionista de carteirinha. Trouxeram, por sorte eu não vi, por sorte eu estava fazendo outra coisa, senão eu ia ficar muito incomodado. Trouxeram um personagem que acha que tudo isso é bobagem, que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma coisa perfeitamente normal e corriqueira, não é? E isso é muito desconcertante. Tem várias questões aqui para a gente comentar. Uma delas é essa ideia estranha, né, que de repente você pode colocar não, vamos colocar na mesa as diferentes opiniões para que as pessoas possam escolher. Desculpa, ciência não é opinião. Você não é opinião. Eu não posso escolher se eu acredito na gravidade ou não. Eu não posso escolher se eu acredito na camada de ozônio ou não. Eu não posso escolher se eu acredito na bomba atômica ou não. As coisas simplesmente são, né? A ciência é a melhor maneira que a gente descobriu até agora de chegar a conclusões que não dependem de opinião, não dependem de gosto. Inclusive, muitas das coisas que a ciência acaba propondo, né, com uma boa solução, elas nem são necessariamente bonitas e intuitivas, mas simplesmente são. Então, você trazer para a mesa alguém que está sentado no sofá, né, falando de orelhada, que não tem o menor embasamento, que provavelmente está apelando para questões ideológicas, para questões religiosas, ou para seja o que for, para trazer, para colocar em pauta uma falácia, uma coisa que não para em pé. Então essa história de temos que ouvir os dois lados é meio
na verdade, é um tremendo desrespeito com o trabalho de gente séria. Né? Porque quando a gente está falando de ciência, a gente não está falando aqui de algum cabeção ou de alguém que é, sei lá, é um gênio. Não, a gente está falando de um trabalho coletivo, de um trabalho que, em princípio, é desinteressado, um trabalho que, em princípio, não tem nem fronteiras, né? Um trabalho que, em princípio, é para toda a humanidade, não importa quem. É mais ecumênico ainda do que religião essa história. Né? Porque religião, se você não acreditar, você vai para o inferno. Agora, se você não acredita na gravidade, a gravidade continua funcionando, não é? Mas, veja, então, quando eu fico particularmente irritado quando eu vejo de novo essa mania, não, temos que ouvir os dois lados. Ah, jura? Que dois lados? Os dois lados é o que? Desculpa, você jogou onde? Né, o que baseia daquilo? Então vamos trazer um terraplanista para falar esse negócio. Vamos trazer um criacionista para falar a respeito. Né, é lógico que as pessoas têm direito a ter fé, acreditar nas coisas mais diversas, mas, cara, não dá para colocar algumas coisas em termos de opinião. Né? Eu não posso escolher... olha, eu não sei, eu não gosto de geometria, eu não acredito muito em geometria, né? Eu não acredito muito em astronomia, eu prefiro astrologia. Você pode gostar de astrologia, mas não é a mesma coisa, não é uma questão de opinião, não é uma questão de vamos colocar aqui, dar oportunidades iguais para todo mundo, porque... Não, então eu fico feliz que minha mulher tenha tido ali, né, presença de espírito e tenha tido a competência de sempre para justamente colocar ali a posição dela e tudo isso está sendo, se eu não me engano, esse debate foi suscitado por uma série de notícias que começaram a viralizar recentemente, de que um estudo da NASA teria provado que o Brasil será inabitável daqui a 50 anos, né? E aí, um estudo bastante alarmista, né? Não um estudo, na verdade a cobertura foi bastante alarmista, como se tivesse um apocalipse iminente, como se daqui a 50 anos o Brasil fosse virar, sei lá o que, Marte. Mas a questão, e pelo menos para mim peraí, a gente só vai se preocupar com o fim do mundo daqui a 50 anos. Veja o que já está acontecendo, né? Veja o que está acontecendo em Porto Alegre, veja o que está acontecendo no Pantanal, veja o que está acontecendo no Canadá, né? Cidades sendo evacuadas. Hoje mesmo tem uma cidade sendo evacuada por causa de incêndios de novo. Veja o que está acontecendo na Grécia, os caras têm que, turistas saiam do Partenon porque está quente. Por que você está preocupado com daqui a 5 anos? A água já está batendo na bunda, e por que a gente não vê? Né? Por que a gente não enxerga? O que falta para a gente perceber? Né? E não que a preocupação maior seja uma data, um apocalipse ou um fim do mundo. Não, bastam coisas muito menores. Imaginem se a sua cidade ficasse sem água durante uma semana. O que aconteceria se a sua cidade ficasse sem energia elétrica por 4 dias? Cara, isso né, não precisa acabar o mundo de uma vez para a vida ficar muito difícil. Né? Não precisa virar Marte ou a Lua ou Vênus, ou seja o que for, para a gente se preocupar. As coisas já estão acontecendo, e aí, para completar o circo, hoje eu abro o jornal de manhã, eu assino o Estadão e a Folha, né, e o Estadão tem um editorial ali escrito pelo o chefão lá da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E adivinha o que esse cara veio falar no Estadão? Que petróleo é fundamental e que a gente tem que continuar aumentando o consumo de petróleo, porque onde já se viu como é que a gente vai viver sem petróleo? Aí você fala, pera um instante só, por que o Estadão, um jornal, vai colocar uma opinião notoriamente interessada, porque o cara, né, são dinastias de famílias reais na Arábia Saudita, né, uns reinos horrorosos, no mundo árabe, tudo quanto é canto, na Venezuela também, né, vivendo nababescamente, né, em cima do petróleo, o petróleo está levando todo mundo para o buraco, e o cara vai defender, olha, por favor, eu quero continuar rico, eu quero continuar podre de rico, então, por favor, vamos continuar queimando o futuro do planeta, né, na sua SUV blindada, etc. e tal. Então, é bastante desconcertante essa completa cegueira, essa completa miopia, quando, de novo, eu, pelo menos, não sou só eu falando, e não é uma questão de opinião, e nesse ponto eu acabei de comentar agora com a minha mulher. Eu admiro bastante o Yuval Harari, porque o Yuval Harari ele tem colocado as coisas num termo que eu acho extremamente interessante e que certamente deve ter origem no budismo. Ele é um cara que medita, etc. e tal, que é o seguinte: sofrimento. Se alguém está sofrendo, tem alguma coisa errada.
Se você não se incomoda com o sofrimento alheio, tem alguma coisa errada com você. Porque sofrimento, se tem alguma coisa que define o que é, se você é uma criatura, inteligência é uma coisa. Inteligência é resolver problema, ok, tá bom. Mas consciência sofre, a consciência tem dor, a consciência sofre, a consciência tem prazer. Então, se a gente deixar de sofrer, ou se a gente se insensibilizar, né, então, desculpa, vem o ChatGPT e a gente que, né, desencana, porque para que a gente veio, para que a nossa espécie veio ao mundo? Mas ok, desculpa, eu estou aqui desabafando, porque o dia começou com essas coisas muito difíceis de digerir, né? Agora eu vou, depois de falar um pouco de Berlim, né, depois de falar um pouco dos anos 20, eu vou falar de outras coisas também dos anos 20, que infelizmente impactaram também a história de Portugal. E eu vou falar aqui do salazarismo. Eu não sabia muito a respeito do salazarismo. Salazar foi eu falo, bom, o Salazar deve ser que nem o Franco na Espanha, deve ser que nem o Mussolini na Itália, deve ser que nem o Hitler na Alemanha, né, deve ser mais um fascista, mas eu não sabia nada a respeito, né? E a coisa mais interessante é que a história é muito mais estranha, muito mais lusitana, inclusive, muito lusa, muito específica, né? Acho que tem muito a ver com a própria cultura do país, do que eu podia conceber. Vamos lá. Eu falei aqui que depois da Primeira Guerra estava tudo um caos, Berlim estava um caos, a Alemanha estava um caos, estava tudo um caos, e Portugal também não estava nada bem, né? Segue-se uma série de golpes de Estado, é uma confusão danada, cara, o caos, eu não vou saber detalhes, alguém aqui conhecer um pouco mais da história portuguesa, por favor, mas é assim, a década de 20 é um tumulto permanente em Portugal, né? E aí em 1933, né, surge um salvador da pátria, o salvador da pátria, com menos cara de salvador de qualquer coisa que eu podia imaginar, porque toda vez que a gente pensa em fascismo, a gente pensa o Mussolini, que é aquele cara vaidoso, né, com aquela cara, andando com os uniformes, botando a cara dele em pôsteres e tudo mais. Quando a gente pensa no Hitler, aquele cara que gosta de falar e enlouquecer as multidões. Quando a gente pensa em várias dessas figuras, são figuras muito carismáticas, são figuras que vão encantar as massas, mas o Salazar não. Na verdade, o Salazar, pelo que eu estou me lembrando aqui, era um cara com uma formação bastante sólida. Eu não sei se era contador, alguma coisa dessa, mas ele tinha chamam esse cara para botar ordem nas finanças, tá bom? As finanças de Portugal estavam um caos, ele era um cara muito severo, muito sério, muito preparado, e ele acaba assumindo, acho que o Ministério das Finanças, começa a colocar Portugal mais ou menos no eixo, em termos financeiros, né? E eu não sei exatamente como, ele acaba virando o primeiro-ministro, ok? Salazar vira primeiro-ministro, acho que em 33, e vai continuar primeiro-ministro até morrer, até o fim, até o fim. Veja, ele nunca foi o presidente. Vários presidentes se sucederam enquanto Salazar continuou como primeiro-ministro. Então veja, não é a imagem que eu tinha ou que eu poderia ter de um ditador, né, de um tirano. Não, ele era o primeiro-ministro. Trocaram vários presidentes, ele continuou lá firme e forte. A figura dele é a figura mais austera, mais opaca, menos chamativa que você pode imaginar. Ele não gosta de publicidade, ele não gosta de aparecer, ele trabalha feito um louco, que nem uma mula, ele trabalha o tempo todo. Ele não tem vida pessoal, ele jamais casou, a vida pessoal dele é um completo mistério, né? Ele tinha lá uma mulher que trabalhava como se fosse uma governanta da casa dele, que cuidou dele a vida inteira, mas aparentemente era só isso e nunca aconteceu nada entre os dois. O cara era praticamente um monge, o cara era praticamente, sei lá, é muito interessante porque eu dei uma procuradinha, eu vou compartilhar, isso eu não vou publicar no site do Radinho porque eu não quero ficar, eu vou colocar acho que no canal do Telegram, no canal do WhatsApp, porque é um pouco sinistro, eu não quero pendurar isso numa página, mas eu vou colocar ali uma imagem que mostra o Salazar, né? A imagem é muito maluca, é ele vestido praticamente como um cavaleiro medieval, ele está com uma roupa medieval, que não tá muito, não é uma armadura, mas parece ser
uma roupa que você não sabe se é de um cavaleiro das cruzadas ou se é o de um monge, porque é praticamente um hábito, mas ele está com um escudo na mão e uma espada para cima, uma cara assim meio de santo, né? Então parece um cruzado, né? Parece um cruzado, né? E no escudo está assim, todos pela nação, nada contra a nação. E embaixo está escrito, eu estou falando de memória, mas alguma coisa assim, é feliz da pátria que tem, sei lá, gente assim, que tem filhos assim, filhos com esse tipo de patriotismo, com esse tipo de sei lá do que, de fé, né? Então, é uma figura um pouco diferente, né? Porque, veja, quando você pega tiranos, você tem tiranos em todos os lados do espectro religioso. Você pode ter um tirano como o Franco, catolicíssimo, né? Você pode ter o Hitler, que em princípio detestava o cristianismo, né? Aliás, Salazar achava Hitler pagão, né? Você pode ter o Mussolini, que também no começo ele era ateu, depois nem sei o que ele virou, né? Então não tem uma correlação direta com religião. Mas veja, é praticamente impossível você separar essa figura estranha, né, uma figura severa, austera, quase impossível, né, de seriedade, trabalho e rigor, de uma questão, de uma visão católica, né? Era um cara catolicíssimo, como eu falei para vocês. Ele não tinha a menor simpatia pelo paganismo do Hitler, embora, veja bem, ele nunca tenha se colocado assim, frontalmente contra o Hitler. Quando o Hitler morreu, inclusive, Salazar decretou que as bandeiras do país ficassem a meio pau. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal ficou ali meio, né, veja bem, eu estou vendendo aqui. Aliás, uma coisa interessante, eu fui para Portugal acho que uma vez só, na verdade, e nós contratamos ali um motorista para levar a gente para ver algumas coisas, foi uma viagem bastante rápida, e o motorista, que já era um senhor, começou a contar que na infância dele, ele e a família colhiam wolfrâmio, o que me deixou, obviamente, com uma interrogação, que nem aquela do gato Félix em cima da cabeça, wolfrâmio, e aí depois de alguns segundos eu me lembrei, wolfrâmio é o nome que é dado em Portugal ao tungstênio. Por isso que, aliás, na tabela periódica, o símbolo do elemento tungstênio é W, vem de wolfrâmio. Pois bem, Portugal é rica em tungstênio e na época da Segunda Guerra eles vendiam tungstênio para a Alemanha, para a Inglaterra, para quem quisesse pagar. No finalzinho, acho que eles acabaram cedendo um pouco, Portugal acabou abrindo um pouco mais espaço para a Inglaterra, cedeu a Ilha dos Açores para ser uma base militar. Mas, de qualquer maneira, a relação deles de Salazar com o nazismo não era exatamente de horror, repúdio. Mas, curiosamente, está sendo muito difícil para mim digerir esse personagem. O cara era tão conservador. Se quer ver alguém conservador, é o Salazar. Tanto é que ele faz praticamente Portugal parar no tempo, em termos de costumes, em termos de tudo. O que ele quer ele tem horror à mudança. Tanto que quando começam a surgir partidos mais radicais em Portugal, com leve cheiro de fascismo e nazismo, ele vai repudiar e ele vai dizer que é errado a exaltação da juventude. Veja bem, que beleza, não é? Assim como é errado também a exaltação da força, a exaltação do não sei do que lá, tal. Então veja, ele curiosamente não achava o Hitler tão ruim assim, tanto que ele acaba homenageando na morte, mas ao mesmo tempo o cara tem horror à exaltação da juventude. É um cara profundamente conservador. É um cara profundamente conservador. Portugal praticamente para no tempo, né? Portugal já era um país, imagina, isso é uma das coisas mais perturbadoras para mim, como é que um país que foi pioneiro nas navegações, né, que descobriu o ouro aqui no Brasil, né, que enriqueceu tanto assim, que tinha colônias em tudo quanto é canto, aliás, Portugal não se julgava, o Salazar dizia que Portugal não era, porque veja, mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, Portugal ainda tinha Moçambique, Angola, Goa, tinha lá, né? Não, nós não somos um império, Portugal é uma nação multicontinental. Sei que você não é império, sei. Quando esses países quiseram se tornar independentes, vocês declararam uma guerra simplesmente pavorosa, morreu gente pra caramba, um monte de português morreu nessas guerras contra a independência de Angola. Mas, pois bem, essa figura profundamente conservadora,
né, que condena Portugal a praticamente parar no tempo, em termos de tudo, de costumes, etc, etc, etc. A questão mais louca para encerrar esse episódio que durou, o cara ficou de 33 até... Ele ficou quantos anos, quanto tempo durou o salazarismo? Putz, durou 40 anos, esse negócio vai acabar na década de 70, meu Deus do céu. Né? Quando o Salazar, no final né, o cara está 40 anos como primeiro-ministro, e de novo, ele não é o ditador, ele não é o tirano, mas é ele que define as coisas todas, ele tem um acidente doméstico, bate a cabeça, entra em coma. Ok, entrou em coma, ok, acabou o salazarismo, então, portanto, né, vamos botar outro primeiro-ministro no lugar. Mas acontece que ele sai do coma, e ele só vai morrer 2 anos depois. Mas a coisa mais bizarra é que ninguém conta para ele que ele não era mais primeiro-ministro. Durante 2 anos, 2 anos, ele continua achando que eles continuam fazendo lá toda uma pantomima, né, para o cara achar que ele está mandando em alguma coisa, não é? E aí, como é que eles conseguiram? Primeiro, por que alguém faz isso? Segundo, como é que eles conseguem manter alguém vai ver que o cara já não estava batendo muito bem na cabeça. Mas veja, ninguém conta, ele morreu achando que ainda era o primeiro-ministro. E num determinado ponto ali da discussão, os dois apresentadores, né, o Tom Holland e o Dominic, eles começam a se perguntar, pera um instante só, se o cara ficou tanto tempo no poder, tudo bem, ele montou um aparato repressivo brutal. Quer dizer, não era exatamente a Gestapo, mas foi um aparato repressivo que torturou, que matou, que prendeu, etc. Foi um horror. Né? Absolutamente irrespirável a atmosfera em Portugal durante 40 anos. Mas não parece que havia algum repúdio maior. Né? Será que ele era um cara querido? Será que, na verdade, a população gostava, aprovava, etc. e tal? E aí tem um sinal meio esquisito que recentemente, né, acho que faz alguns anos, a Portugal resolveu imitar um programa de televisão britânico. A Inglaterra fez um programa chamado Os Grandes Britânicos, em que os ouvintes, os espectadores, os cidadãos podiam votar quais foram os ingleses mais importantes da história da Inglaterra. Né, Portugal resolveu fazer um programa parecido, e o que acontece, adivinha quem ganhou essa votação? É lógico, é uma votação de televisão, não sei se tem validade estatística, se não é marmelada. Mas, de qualquer maneira, quem ganhou foi Salazar. Décadas depois dessa figura estranhíssima, né, dessa figura praticamente quase que desalmada, uma figura sinistra, né, tanto tempo no poder, o cara continua sendo visto como um grande português. Talvez essa votação seja marmelada, mas fica a questão no ar. E o pior é que hoje em dia a direita americana está tentando ressuscitar o Salazar, em busca de um novo Salazar. Quando teremos um novo Salazar? Porque afinal o Salazar é visto praticamente como um déspota esclarecido, como um iluminista, como alguém que está aplicando os princípios da razão, né, para manter a sociedade do jeito que ela sempre foi, sei lá, que coisa mais maluca. Então, isso para mim, essas coisas são descobertas bastante perturbadoras, né? Eu já compartilhei com vocês aqui a minha inquietação com o fato de Mussolini estar sendo ressuscitado na Itália, né? Você tem Souvenir, você tem culto à personalidade, você tem Stalin sendo cultuado de novo na Rússia, você tem movimentos neonazistas pelo mundo inteiro. E fica para mim essa questão, o que falta para a gente aprender, né? Não adianta morrerem dezenas de milhões de pessoas, não adianta nada. Né? A gente tem uma incrível capacidade de propagar, né, narrativas, de manter fidelidades, é o que a gente está comentando aqui um pouco sobre a natureza humana, né, essa questão do compromisso que a gente tem com o grupo, né, do pânico que a gente tem de ficar fora do grupo, de pensar fora, bater fora do bumbo, de pensar diferente dos outros, o conformismo talvez explique muita coisa dessas, ou então talvez, sei lá, esse sonho nosso iluminista, que inclusive atravessa um pouco o radinho, né, de que a gente pode ter, digamos assim, um modo um pouco menos primitivo de convívio, de existência, talvez, eu não sei, mas fica aqui em aberto. Mas o que mais que eu tenho? Desculpa, eu sei que está sendo um episódio um pouco tumultuado, mas é que realmente as minhas ideias não estão muito fáceis de acomodar. E mais ou menos nessa linha,
Tem aqui um vídeo da Sabine Rosenfelder, que vocês sabem que eu estou sempre aqui enaltecendo o trabalho dessa divulgadora de ciência, sobre uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos que é bastante perturbadora. O que acontece é que a academia americana faz um bom tempo que começou a se interessar pela desinformação, pela maneira como a desinformação, as fake news, as mentiras, as narrativas, o gabinete do ódio, né, o gabinete, não sei como é que chama o gabinete do Lula, sei lá, mas como é que essas máquinas de propagação de desinformação funcionam, tal, e tem feito que surgiram, inclusive, instituições dedicadas ao estudo disso, estudo acadêmico, como que isso funciona. Eu mesmo conheci pessoas no Brasil que estão ali fazendo pós, fazendo mestrado em cima desse assunto. O que acontece nos Estados Unidos é que organizações de direita estão processando as universidades, argumentando que o governo americano está em conluio, né, com organizações sinistras que estão cerceando a liberdade de expressão, que isso é uma ditadura, é uma censura, é uma tentativa de censura da liberdade de expressão da Constituição americana, e que tudo isso é, na verdade, um complô, justamente, é uma teoria completamente estapafúrdia, completamente paranoica, dizendo que tentar estudar como a desinformação se propaga é uma maneira de censurar a liberdade de expressão. Mais ou menos, acho que como o tiozinho que estava hoje deixando minha mulher louca, né? O cara tem direito a achar que a Terra é plana, que cloroquina funciona, sei lá o quê, que o mundo surgiu há 6.000 anos, num sábado. O cara tem direito, então a gente não pode cercear, né? Onde já se viu. Então, veja, aí você fala, bom, tá bom, é só um processo, de repente, né, não vai ter consequência. Tem consequência, sim, porque as universidades estão sendo arrastadas diante da opinião pública e estão tendo impacto na sua própria imagem. E o que acontece, muitas universidades americanas dependem pesadamente de doações e de doadores, etc. e tal. E o que acontece? Isso está diminuindo, porque ninguém quer se envolver em polêmicas. Então veja que coisa maluca. Os Estados Unidos da América, que nascem lá com a história da liberdade, que é uma coisa completamente inédita, é o primeiro país do mundo que inventa o cargo de presidente, que todo mundo tem direito a ser feliz, né? É um experimento absolutamente extraordinário, muito mais notório que a própria Revolução Francesa, que inclusive veio depois. Mas veja, esse experimento americano da liberdade, da democracia, né, da racionalidade, etc., inspirado pelos iluministas, ele está engolindo a si mesmo na medida em que, né, a direita americana está pedindo para o quê? Eu nem sei, é muito difícil de entender, né? É como se você estivesse tentando censurar, você está censurando quem questiona, você está censurando quem está questionando a desinformação, dizendo que eles estão censurando, que é uma coisa absolutamente maluca, mas essas coisas começam a sabotar, começam a minar, começam a arruinar devagarinho as chances de que a gente tenha entendimento, de que a gente tenha consenso, de que a gente consiga prosperar nessa história dessa maneira, que é uma maneira que foi inventada, aí, de novo, é um experimento, que é a ciência, que é o jornalismo, que é, né, a colaboração acadêmica, é um experimento bastante frágil, ele está sendo arruinado por uma questão de uma irracionalidade, de um tribalismo, de um conformismo e de uma religiosidade também, lembrando aqui o trabalho que eu mencionei para vocês do Harvey Whitehouse, que é simplesmente assustador. Então, desculpa, né, essa história de que se o Brasil vai ficar inabitável daqui a 50 anos, a questão é se o Brasil vai continuar respirável, porque realmente está muito difícil a gente respirar uma atmosfera cada vez mais tóxica. E ao som aqui de marretas e martelos e madeiras, etc. Então, acho que para a gente encerrar o episódio de hoje, tem aqui uma reportagem da BBC que é muito, muito, muito inspiradora, que tem a ver com longevidade, que tem a ver com saúde, que tem a ver com bem-estar mental, né? Que é o quê? É quinoa, é proteína de leite, whey, ou é exercícios de crossfit? Não. Amigos, nós somos uma espécie social, né? O nosso bem-estar, a nossa saúde mental, né? A nossa saúde física depende de
amigos. Então, estou sempre comentando aqui com você que isso, inclusive tem isso até um lado complicado, né, que quando a gente tem tanto medo de ficar isolado que a gente não quer perder a amizade, mesmo que os caras sejam bolsonaristas, negacionistas, esquerdopatas, tanto faz. Né, mas de qualquer maneira, veja, o que nos torna mais humanos, o que nos torna mais saudáveis, o que nos torna mais longevos é justamente a amizade. A amizade, eu gosto da noção da amizade, porque a amizade, para mim, é um aspecto mais aberto. Porque, sei lá, o mais importante é a família. Bom, quem diz isso, não sei, não conheci algumas famílias que eu já conheci. Né? Porque, aliás, colocar a família em primeiro lugar é a coisa que todo mafioso de plantão faz. Né? Mas veja, família, ok, legal, ok, importante, ok. Mas amigos você escolhe. Amigos você cultiva, né? Amigos você conquista a confiança, amigos você cuida, amigos você protege, amigos podem ser de outros países, de outros lugares, de outras crenças, tanto faz. Né? Então eu acho isso interessante para a gente sair fora de algumas armadilhas, ou do individualismo extremo, ou dessa coisa tradição, família e propriedade do Salazar de Portugal. Aliás, aqui na esquina de casa tem um centro da TFP, infelizmente, né? Para a gente recuperar isso, amizade. Amizade quer dizer diversidade, amizade quer dizer compromisso, amizade quer dizer descoberta, você faz novas amizades o tempo todo e essas amizades tornam a todos nós mais humanos. Sei lá, acho que pelo menos é uma mensagem um pouco mais respirável, né, para tornar esse mundo mais habitável nos próximos 50 anos. Raríssimos, raríssimas e raríssimas, obrigado pela amizade, um grande abraço e até amanhã.